Preparando o seu primeiro atendimento em domicílio a um paciente com ferida. Esse é o tema da nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de terça-feira. Esperar que vocês entrarem um pouquinho. Enquanto vocês entram, eu já vou adiantando o nosso assunto de hoje, tá? Como vocês estão vendo, essa live ela é meio que uma sequência de uma live anterior que eu fiz lá no dia 1º de dezembro. Se você rolar meu feed, você vai encontrar. Eu fiz uma live onde eu falava sobre os materiais que você precisa ter para realizar um atendimento a paciente com ferida em domicílio. Então, eu recebi algumas perguntas de alguns colegas enfermeiros sobre a questão da organização do atendimento no campo financeiro, né? No campo de precificação. A gente ainda vai ter uma aula somente sobre precificação, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão da preparação do orçamento para a tua primeira consulta. Quando eu falo em primeira consulta, eu não estou falando, quando eu falo em primeiro atendimento, eu não estou falando do primeiro atendimento da tua vida. Eu estou falando do primeiro atendimento a um paciente com ferida. Porque todo atendimento a todo paciente, né, tem um primeiro atendimento. E a gente precisa se preparar bem para esse primeiro atendimento para que você saiba como gerar receita para o teu negócio, claro, e também para que você preste um atendimento de qualidade e tenha lucro com isso, né? Afinal, a gente trabalha para ter um retorno financeiro, não é isso? Bom, então sem mais delongas, vou começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Gente, sempre que um paciente entra em contato com você, perguntando, né, do teu trabalho, perguntando o que você faz, se você faz curativo, dizendo que está precisando do teu serviço, enfim, esse paciente, ele já tem meio caminho andado ali para ele ter te comprado. Né? Na minha live anterior, eu falei sobre a importância de você se vender, né? Porque o paciente, ele te compra como profissional antes de ele comprar o teu serviço. Então, se a pessoa entrou em contato contigo, ali ela já te comprou, certo? Ela já entendeu que você é um profissional capacitado para cuidar do caso dela. Então, quando você entende isso, você precisa, nesse primeiro contato que o paciente fez contigo, entender como foi que o paciente chegou até você. Né? Eu tenho um textinho pronto que eu sempre mando para o paciente que entra em contato comigo no WhatsApp. Primeiro me apresentando, dizendo quem eu sou. E depois eu digo, né, eu especifico na mensagem a pergunta, né? Como foi que você chegou até mim? Por que que isso é importante, gente? Porque você vai saber como conduzir a conversa com aquele paciente, tá? Porque um paciente que chegou até você indicado por outro paciente que você já tratou é um tipo de paciente. O paciente que entrou em contato contigo porque, sei lá, viu um vídeo teu no Instagram é outro paciente. Então, são públicos diferentes. Depois a gente vai ter uma aula também só sobre isso, né? Só sobre como conduzir esse primeiro contato. Mas o fato é que você precisa saber por esse motivo, mas também saber como o paciente chegou até você para que você invista naquela forma de divulgação, para que você invista mais naquela maneira de divulgar o teu trabalho. Se o paciente te viu no Instagram, então eu vou despender mais tempo e dinheiro para me divulgar pelo Instagram, por exemplo, tá? Então, quando o paciente entra em contato com você, você precisa passar, porque geralmente o paciente pergunta logo, quanto é que você cobra para fazer um curativo, né? E existem basicamente 3 formas de você organizar a precificação do teu negócio. A primeira forma, tá? Eu falo isso com base naquilo que é minha experiência, mas também com base nas minhas vivências, vendo outros profissionais da área de vendas e principalmente da nossa área da enfermagem. Então, anota aí essas 3 formas. Primeiro, você pode oferecer para o teu paciente um atendimento inicial, que é o primeiro atendimento,
mais um retorno que é gratuito, entre aspas, mais os curativos subsequentes, certo? Segunda forma, você pode oferecer um atendimento inicial, primeiro atendimento, mais os curativos subsequentes. E terceiro, você pode colocar o mesmo valor para todos os teus atendimentos, tanto para o primeiro como para os subsequentes. Brenda, qual o melhor? Como é que eu escolho a melhor forma de precificar, de organizar? Me explica. Bom, isso daí quem vai ter que decidir é você. Por quê? Existem realidades e realidades, né? Existem formas e formas de você apresentar teu trabalho, existem pacientes e pacientes. Porém, eu vou te dar alguns pontos importantes para que você leve em consideração antes de decidir como é que você vai precificar o teu trabalho, tá? Primeiro ponto, você precisa entender que o primeiro atendimento que você faz a um paciente com ferida não é somente uma troca de curativo. E o paciente precisa saber disso, tá? Muitas pessoas não fecham o atendimento com você porque eles te ligam ou te mandam uma mensagem perguntando quanto você cobra. Simplesmente você diz um valor e pronto. A pessoa diz, não, obrigada, vou ver aqui como é que eu faço, me organizo, depois eu te falo. Porque às vezes você mandar somente um valor assusta. E eu vou te dizer por que o valor assusta um paciente que tem ferida, que tá te procurando para fazer um curativo. Na cabeça desse paciente, fazer um curativo é muito simples, né? Para uma pessoa leiga, um curativo é uma coisa muito simples. Você vai simplesmente ir lá, abrir o curativo anterior, limpar, colocar um produto em cima e fechar. Então, muitas pessoas não entendem que o que você vai fazer nessa primeira consulta, na verdade, é uma consulta de enfermagem. Não é somente uma troca de curativo. Então, inicialmente, você já deve expor para o teu paciente isso aí. Então, quando a gente realiza uma consulta de enfermagem, o que a gente faz? A gente aplica a SAI, né? Aplica um histórico de enfermagem, eu vou coletar dados do meu paciente, eu vou entender a patologia, eu vou entender o diagnóstico, eu vou olhar os exames laboratoriais, eu vou olhar os exames de imagem, eu vou fazer todo um apanhado do histórico desse paciente para depois olhar para a ferida do paciente. Para entender o que tem ali no leito daquela ferida e do que aquela ferida está precisando. E aí escolher qual é a cobertura que eu vou utilizar. Definir o meu plano terapêutico para aquele paciente. Então essa primeira consulta é algo mais complexo. E por consequência é algo mais demorado. Então é por isso que muitos profissionais, inclusive eu sou um deles, né? Cobramos esse primeiro atendimento mais caro. Por quê? Você não está cobrando somente a troca do curativo, mas também a consulta de enfermagem. Todo o histórico, toda a análise e avaliação que você vai fazer para determinar um plano terapêutico. Então, por isso que esse valor do primeiro atendimento geralmente é maior. Uma pessoa me perguntou sobre os curativos subsequentes, né? Você fez o primeiro atendimento, você definiu o plano terapêutico e você vai dizer para o paciente, olha, nós vamos utilizar tal cobertura, certo? E os meus curativos subsequentes, eles têm um valor X. Você vai querer fechar ou não? Porque assim, o que acontece? Nessa primeira avaliação, você define um plano terapêutico e você prescreve o teu paciente. Então, por exemplo, como é que eu faço? Cheguei, recebi um paciente, me perguntou, né? Brenda, você pode vir aqui avaliar uma lesão por pressão. Então, eu digo, olha, eu sou essa, meu trabalho é esse e o valor do primeiro atendimento é esse. Porém, nos curativos subsequentes, você fechando o atendimento comigo, eu cobro tanto, que é um valor mais baixo. Por quê?
Nos curativos, nas consultas subsequentes, você vai se deter a realizar o curativo. E claro, aplicar SAI de forma abreviada, né? Você vai avaliar, você vai coletar dados, você vai planejar o teu próximo atendimento, você vai ver se você vai usar a mesma cobertura, porque pode ser que já tenha mudado alguma coisa no leito da ferida, que você vai precisar mudar a cobertura. Então, nos curativos subsequentes, você vai despender menos tempo com aquele paciente, você vai passar menos tempo com ele. O curativo vai ser mais rápido e você não vai ter todo aquele histórico de enfermagem para fazer. Então, é justo que esse valor seja menor, tá? Então, é por isso que muitos profissionais optam por essa forma de cobrança, porque faz mais sentido. E faz sentido você cobrar mais no primeiro atendimento também, pelo fato de que você vai valorizar o trabalho que você vai ter com aquele paciente. O paciente também vai conseguir entender que a primeira consulta ela vale mais porque você trabalhou mais, e os curativos subsequentes vão valer menos porque você trabalhou menos. Isso valoriza o teu trabalho, tá? Outro ponto importante de nós falarmos é que muitos profissionais dão o retorno de brinde, né? Então, a gente oferece para o paciente o primeiro atendimento com um valor mais elevado do que os curativos subsequentes e diz, né? O segundo atendimento, que é o retorno, você não paga, tá? É gratuito. Por que a gente faz isso? Porque é uma forma de fidelizar o paciente e agregar valor. O paciente entende que ele está tendo uma vantagem ali, certo? Bom, Brenda, qual é a vantagem de você oferecer o retorno gratuito? O fato de o paciente estar se sentindo, né? Estar sentindo que ele está levando uma vantagem ali. Então, é muito mais fácil que ele vá aderir ao teu plano de tratamento. Eu não uso essa modalidade de negócio, eu não ofereço o retorno gratuito, porque eu sempre já coloco o segundo atendimento como curativo subsequente, porque no segundo atendimento eu já vou aplicar a cobertura para o meu paciente. Então, no meu modelo de negócio não faz sentido fazer assim. Porém, se você percebe que para fidelizar mais o teu paciente, se você percebe que o paciente não está aderindo ao teu plano de tratamento, que você dá o valor e o paciente corre, pode ser uma maneira interessante de você captar esse paciente e fazer com que esse paciente, né, aceite e queira, né, aderir ao teu tratamento. Brenda, mas eu vou perder com isso? Eu vou ser lesada por estar oferecendo uma consulta gratuita? Bom, você não deve, se você atende em domicílio, você não deve simplesmente dar um curativo, uma troca de curativo de graça, né, um retorno gratuito, sem pensar pelo menos no teu deslocamento. Então, você precisa pensar que esse valor do retorno gratuito, pelo menos do teu deslocamento, ele deve estar inserido no primeiro atendimento. Se você vai usar também os seus materiais básicos, que eu falei lá na live do dia 1º de dezembro, você também deve colocar esses valores no teu primeiro atendimento, para que você não tenha prejuízo, tá bom? E aí você pode oferecer de graça o teu atendimento daquele dia. Outro detalhe sobre a cobertura. Sobre a cobertura, que eu recebi essa pergunta essa semana e isso é o ouro dessa live. Gente, presta atenção quem tá aqui comigo ao vivo e você que tá assistindo gravado, presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Uma pessoa me perguntou se deveria colocar o preço da cobertura no atendimento. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo fictício. O meu atendimento, o meu trabalho, né, do primeiro atendimento custa R$150. Eu cobro R$150, digamos, tá? E aí, essa pessoa me perguntou, Brenda, o paciente me mandou a foto da ferida antes de eu ir atendê-lo. E eu vi pela foto que eu vou precisar de uma espuma com prata, tá?
E a espuma com prata, ela custa R$80. Eu devo colocar para o paciente no orçamento que o meu primeiro atendimento custa 230, porque é o valor do atendimento mais o valor da cobertura? E aí, gente, olha onde é que está o problema. Pensa comigo, presta atenção. Eu não posso prescrever o meu paciente por foto. Assim, nesse caso, claro que a gente pode fazer teleconsulta, mas aí já é uma outra história. Se eu vou atender o paciente de forma presencial, digamos que o Lucas entrou em contato comigo e falou: Brenda, vem aqui atender esse meu parente que está com uma lesão por pressão. Que Deus o livre, né, Lucas? Atender um parente meu que está aqui com uma lesão por pressão. Você me manda a foto, eu vejo a foto. É claro que pela foto eu já imagino, cara, é uma lesão cavitária. Cara, é uma lesão que está muito exudativa, eu vou precisar de uma cobertura absorvente. Só que você vai ter certeza quando você for lá e avaliar a ferida, tá? Então, quando você chegar na casa do paciente que avaliar, é que você vai definir o seu plano terapêutico. Então, eu, Brenda, como era que eu fazia lá no começo, e até um dia desses eu ainda fazia assim também. Eu não levava cobertura nenhuma no primeiro atendimento. Cheguei na casa do paciente, fiz toda a consulta de enfermagem, avaliei a lesão, defini o meu plano terapêutico. Olha, nós vamos utilizar aqui uma espuma com prata. Vou fazer aqui a prescrição. Pego o meu bloquinho de prescrição, anoto lá uma unidade de espuma de poliuretano com prata, tamanho tal. Aplicar na região sacral, etc. e tal. É a minha prescrição de enfermagem. Aí agora chega o momento que eu vou oferecer para o meu paciente os curativos subsequentes, tá? Então, nesse momento é que você vai dizer, olha, na próxima troca de curativo, né, se você fechar os curativos subsequentes, a gente vai precisar usar essa espuma, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Presta atenção. O paciente vai escolher se ele vai comprar a cobertura e levar para casa para você aplicar, ou se ele quer que você leve a cobertura no atendimento seguinte. Porque o que acontece? Como já aconteceu comigo. Tem paciente que já tem costume de comprar a cobertura, material para curativo, num determinado lugar. E aí ele prefere comprar a cobertura dele no lugar que ele já tem costume, já tem cadastro e tal. E aí, outros pacientes preferem que você leve. Ah, não, eu nem sei onde é que vende isso aí, Brenda. Traz pra mim no próximo curativo, tá? Porque, gente, existe uma outra questão. O paciente pode querer só a avaliação inicial. Ele pode não querer que tu vá fazer os curativos dele semanalmente. E aí, né, isso nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer. De algum paciente na primeira consulta falar: não, eu queria só saber o que eu tenho que usar aqui. Me explica como é que eu faço curativo, que eu mesmo vou fazer em casa, porque eu não tenho dinheiro para pagar curativo, sei lá, um mês, não. E aí você vai ensinar a família a usar a cobertura e eles vão fazer o curativo em casa. Lógico, você vai explicar que o melhor é ter um profissional indo pelo menos uma vez na semana fazer esse curativo. Mas o paciente tem essa possibilidade. Agora, presta atenção nesse problema aqui. Se você coloca o valor da cobertura embutido no valor do teu atendimento, pode acontecer um negócio que é problema para nossa cabeça. Também nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer. Existe um negócio lá da área judiciária chamado venda casada, que é o quê? Quando você vai comprar um produto e o estabelecimento te obriga a levar outro junto com o que você comprou. O nome disso é venda casada. Então, se eu vendo o meu serviço de atendimento a paciente com ferida e eu coloco o valor da cobertura embutido no serviço, pode ser que o paciente alegue venda casada. Você está colocando essa cobertura aí, mas eu consigo comprar ela mais barata em outro lugar. Você está me obrigando a comprar a cobertura na tua mão. Tá entendendo? Então, isso é perigoso.
Quem é meu aluno sabe que eu gosto de pensar sempre nessas questões judiciárias, cíveis e éticas, né? A gente tem que ser muito ético. Então, cuidado com isso. Outro detalhe é que quando você coloca o valor da cobertura já no valor do teu atendimento, vamos lá, exemplo, eu pego o Francisco aqui, vou atender lá o Francisco. Digo pro Francisco que o valor é R$230 já com a cobertura. Só que eu chego lá para atender o Francisco e eu vejo que não. Na verdade, eu não vou usar uma espuma de poliuretano com o Francisco. Eu vou usar uma hidrofibra com prata, porque vai ser melhor pro caso dele. E a hidrofibra tem um outro valor. Aí eu digo pro paciente, olha, a gente vai ter que trocar a cobertura, vai ser outra. Então o valor do atendimento é outro. O paciente vai dizer, mas como assim? Que enfermeiro é esse que me diz um valor, depois já vem cobrando o outro? Como é isso? Né? Então, esse negócio de embutir valor da cobertura no teu atendimento não é legal, eu não gosto disso. Não é algo que eu faço na prática e pode ser algo complicado para ti mais na frente, tá bom? É muito interessante também uma modalidade que eu aprendi com algumas mentoras nessa área de atendimento de feridas, que é fechar pacotes. Então, você deu o valor do primeiro atendimento, prescreveu o teu paciente e ali você fecha um pacote de curativos, digamos, 5 curativos, 10 curativos. E aí o paciente fecha o pacote contigo e pode parcelar esse valor do pacote, né? Se o teu curativo subsequente custa R$100, tu fecha um pacote de 5 curativos com ele e faz esse pacotão de R$500. E aí o paciente pode ir pagando parcelado. É uma opção legal, porque tem gente que não consegue, né, pagar ali ao vivo e a cores para ti. Então é muito interessante essa opção de parcelar. Qual é o problema do pacote? Às vezes a gente dá um pacote que você diz para o paciente, eu consigo fechar essa tua ferida em 10 atendimentos. Só que aí antes disso, antes dos 10, tu consegue fechar a ferida. Então você tem que estar atento à questão de reembolso. Porque o paciente que já paga o pacote completo, né, você precisa reembolsar ele daqueles curativos que você não fez, certo? Outro detalhe em relação ao pacote, você tem que estar muito atento a ter um olhar clínico sobre a ferida, para você entender essa ferida que eu consigo fechar em tanto tempo, né? Claro que a gente às vezes tem uma margem de erro, porque cicatrização não depende só do profissional, depende também do paciente, né? Então, assim, já aconteceu comigo, né? De olhar para uma ferida, fechar um pacote de 5 curativos, mas eu vi, rapaz, eu vou fechar essa ferida em menos tempo. Acho que em três trocas a gente fecha, porque era uma ferida muito pequena, enfim. E realmente aconteceu. Então, a questão do pacote é só essa. Você tem que estar muito atento à questão, né, do tempo realmente do raciocínio clínico, do olhar clínico que você vai conseguir fechar aquela ferida. Então, gente, independente da modalidade de cobrança do teu atendimento, resumindo a aula de hoje, o que é que você tem que lembrar? Você pode sim cobrar um valor maior no primeiro atendimento e um valor menor nos curativos subsequentes. Isso faz muito sentido, tá? Ah, Brenda, mas eu quero cobrar o mesmo valor para todos, sem problema nenhum. Se isso faz mais sentido para a tua prática, não vejo problema nenhum com isso. Se você entrega a mesma quantidade de tempo e de trabalho em todos os curativos, não tem problema nenhum. Agora, algo que não pode faltar de forma alguma: clareza e honestidade com o paciente, tá? Você tem que ser claro e honesto. Porque quando você vai fechar pacote, quando você vai dizer, olha, eu fecho a tua ferida em tanto tempo, cuidado com isso. Se você não consegue mensurar o tempo que você consegue fechar a ferida, não diga para o paciente que você vai fechar em tanto tempo. É muito comum acontecer do paciente chegar e dizer, ô, minha filha, mas será quantos curativos a gente vai fazer? Se você não consegue precisar, não diz. Porque isso vai te descredibilizar como profissional.
O paciente vai te olhar e dizer, poxa, ela falou que com 5 trocas a gente ia fechar e até hoje nada. Então, cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Você tem que ser muito claro com o teu paciente. Honesto e também saber cobrar, né? Saber precificar e saber cobrar. Ok? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Agradeço a presença de quem estava ao vivo comigo. Se vocês têm alguma dúvida, se for qualquer dúvida dessa live, pode mandar direct que eu respondo assim que eu conseguir. Pode perguntar lá no grupo do Telegram também, que eu tô muito acessível por lá. E nas caixinhas de pergunta que eu abro aqui no Instagram, tá certo? A gente se encontra na quinta-feira, nesse perfil. Nós temos live toda terça e toda quinta. Terça-feira, como começar a atender pacientes, né? Eu falo de uma forma mais em relação ao empreendedorismo, a parte prática dos atendimentos. E na quinta a gente fala sobre tratamento de ferida, tá? Então, um beijo e até a próxima.